gente está no fim do ano, nada mais justo do que aproveitar esse momento para falar sobre metas para 2019. E aqui nesse vídeo, claro, a gente vai falar sobre as metas literárias. Eu sempre gostei de metas, desde pequena eu gosto de estabelecer um objetivo e isso me ajuda a realmente traçar um caminho para chegar lá, me incentiva. Então, para mim é super importante ter metas, mesmo que elas sofram algumas mudanças e adaptações ao longo do tempo estabelecido, mas a gente já vai falar sobre isso. Ao mesmo tempo, eu sei que tem gente que não se dá bem com metas, ainda mais quando o assunto é um hobby, como a leitura é pra mim e acredito que pra vocês também. E muitas vezes o que era uma meta acaba se tornando um peso, uma pressão, que transforma o hobby em uma coisa chata, que a gente se obriga a fazer todos os dias, enfim, daí não é legal. Mas se você gosta de metas como eu, esse vídeo é pra você. A primeira meta que eu gosto de estabelecer é o número de livros que eu pretendo ler no ano. Desde 2013, que foi quando eu realmente comecei a levar a leitura como um hobby sério, uma coisa que eu queria fazer todos os dias e o ano inteiro, eu estabeleci 70 livros, a meta de 70 livros. Só que em 2016 eu mudei de emprego, eu mudei de rotina e acabou ficando um pouquinho difícil de eu chegar nesse número. E aí chegou no fim do ano, eu tava completamente desesperada pra bater a minha meta, porque isso é importante. Quando a gente gosta de meta, a gente não gosta só de estabelecer, a gente gosta também, obviamente, de bater essa meta. E quando a gente não bate, a gente fica frustrado. Por isso que é importante a gente estabelecer uma meta que seja realista e também não pode ter medo de adaptar a meta ao longo do ano, como eu falei. Então, no ano passado, eu reduzi a meta para 60 livros e foi a melhor coisa que eu fiz, porque isso fez com que a meta voltasse a ser realmente um incentivo e não aquela pressão ruim. A rotina de todo mundo já tem tanta coisa que a gente tem que fazer, que não é uma escolha, uma opção, que eu acho que a gente tem que ser maleável quando a gente fala sobre hobbies e coisas que a gente faz por lazer. Então esse ano eu tô quase 20 livros à frente do que eu me propus a ler, né? Eu me propus a ler 60, eu tô na leitura 78, mas isso não quer dizer que no ano que vem eu vou subir a meta, porque esse ano eu li muitas graphic novels, que é um projeto também que eu tenho de ler uma por mês, e eu li mais do que uma por mês, e graphic novel, vocês sabem que são leituras super rápidas e fluidas, geralmente se lê em 1-2 dias, então isso ajudou a dar um up no número de leituras, mas eu não quero aumentar, então a minha primeira meta para 2019 é ler 60 livros. Se você quiser estabelecer um número de livros para você ler no ano, é importante você levar em consideração a sua rotina, a sua disponibilidade para leitura, enfim. Eu acho que a meta não tem necessariamente a ver com o número de leituras, a quantidade de leituras. Então não tem problema você estabelecer uma meta de leitura menor, um livro por mês, um livro a cada 2 meses. Isso não tem nenhum problema, não deixa de ser uma meta e uma meta super válida. Então o importante na hora de estabelecer a meta é pensar em uma meta que seja condizente com a sua rotina e com a sua vontade. Outra meta que eu tenho para 2019 é ser mais livre na hora de escolher o que eu vou ler. Calma, eu vou explicar. No meu blog e no meu Instagram eu tenho parceria com 6 editoras, que são incríveis, que além de me mandar livros, elas também dão a oportunidade de a gente conhecer autores, de ir em eventos, para estreia de adaptações, enfim. Parcerias com editoras são muito legais. Mas, sendo bem sincera, 6 parcerias é muita coisa para uma pessoa só e uma pessoa que, como eu, tem que trabalhar fora e tudo mais. Eu não tô reclamando, eu depois até quero fazer um vídeo falando sobre isso porque eu acho que é importante debater sobre esse assunto, mas aqui nesse vídeo eu só quero dizer que em 2018 eu recebi muitos livros, eu não consegui ler todos e eu senti que o ano foi dedicado a essas leituras de parcerias. O que não quer dizer que eu não li coisas boas em 2018, eu li muitos livros incríveis, eu me apaixonei por muitas histórias, mas sendo bem sincera com vocês, eu senti falta de ler livros que eu comprei. Então assim, não é um problema das editoras, muito pelo contrário, mas foi uma coisa que em 2018 me deixou um pouquinho chateada de não conseguir dar conta de tudo da forma como eu gostaria. Então em 2019 eu quero realmente arranjar uma forma melhor de equilibrar essas duas coisas, de conciliar melhor as parcerias com as leituras que eu quero fazer há muito tempo. Outra meta que eu tenho pro ano que vem é, na verdade, um objetivo que eu tenho desde que eu comecei a realmente ler, que é ler mais clássicos. Eu sempre digo que eu sou péssima para ler clássicos, é realmente para mim um gênero que é difícil, principalmente quando o clássico é do século XVIII, XIX, não tem uma linguagem moderna, então eu sigo tentando melhorar e aumentar a minha lista de clássicos. Eu já li alguns, como Drácula, Frankenstein, O Grande Gatsby, O Sol é para Todos, enfim, mas eu quero sempre continuar lendo clássicos. Alguns eu sei que eu talvez nunca consiga ler, como Jane Austen, por exemplo. É uma autora que eu quero ler há muito tempo, já tentei várias vezes, até audiobook, nenhum audiobook eu consegui,
mas eu sigo tentando. E aqui, da mesma forma que eu falei sobre a meta de números, eu acho que é importante a gente ser realista e se conhecer também. Então, assim, é o que eu falei, eu sei que talvez eu nunca vá ler Jane Austen na minha vida, porque não faz o meu estilo, embora ela tenha influenciado muitas autoras que eu gosto, realmente não é a minha pegada. Então, eu vou tentar mais algumas vezes, mas eu tenho essa consciência de que talvez não aconteça e que tá tudo bem. Existem outros tipos de clássicos que eu posso ler, os mais contemporâneos, como Sonho para Todos, outros como Grande Gatsby, que eu já citei também, que tem uma linguagem um pouco mais moderna. Enfim, opções não faltam. Tem também as leituras que a gente acha que nunca vai conseguir fazer, justamente por ter essa linguagem um pouco mais pesada, de ser uma outra forma de estruturar a história, mas que acabam surpreendendo a gente, como aconteceu comigo com o Retrato de Dorian Gray, que não foi uma leitura fácil de forma alguma, mas que eu amei ter feito e que eu fiquei muito orgulhosa de fazer. Então acho que a gente tem que mais uma vez equilibrar, né? Então a gente tem que se conhecer e saber, aceitar que talvez a gente nunca vá ler determinado autor porque realmente não faz o nosso estilo e tentar de vez em quando porque a gente pode ser surpreendido. A minha quarta meta para 2019 é continuar lendo graphic novels. Esse ano, em 2018, eu fiz um projeto com a minha amiga Priscila, vou deixar o arroba dela aqui para vocês seguirem, que era o projeto lendo uma graphic novel por mês. Então, a gente estabeleceu, no começo do ano, a gente fez uma lista de 12 graphic novels pra gente ir lendo todo mês. Então, no final do mês, nós líamos juntas e aproveitávamos pra debater e tudo mais a história. E foi uma experiência muito legal, porque eu sempre gostei de graphic novels, sempre quis ler mais graphic novels. E uma coisa que eu acho muito legal sobre as graphic novels é que elas conseguem democratizar uma série de assuntos. Como o próprio formato ajuda elas a terem uma pegada um pouco mais didática, não sei se essa seria a melhor palavra, mas enfim, acho que deu pra entender, a gente consegue entrar em assuntos que muitas vezes a gente não entende nada. Por exemplo, no mês passado eu li o Cobain e Collin do Zero Calcare, que é uma graphic novel sobre a guerra na Síria. E é um assunto que eu confesso que eu não entendo muito, então pra mim ler essa graphic novel foi uma forma legal de me introduzir nesse assunto, de entender um pouquinho mais sobre o que acontece na região. Depois eu acabei pesquisando um pouco mais, estou longe, muito longe de ser uma expert no assunto, mas eu já poderia conversar sobre esse assunto um pouquinho, ou pelo menos contar a minha experiência de ter lido Cobain e Collin. Então esse é só um exemplo de um assunto super importante, de uma temática super importante, que as graphic novels ajudam a democratizar. E como tem, claro, o recurso das ilustrações, a gente acaba também muitas vezes indo para um lado mais de fantasia. Também tem as adaptações de grandes obras, como por exemplo o Diário de Anne Frank, Uma Dobra no Tempo. Enfim, é um gênero assim muito vasto, em que você consegue transitar por vários assuntos, os mais diversos, e ainda assim fazer uma leitura fluida e que enche os olhos, porque as graphic novels são lindas, as ilustrações são lindas, os recursos de cores são incríveis, então é por isso que eu gosto tanto desse gênero e eu vivo tentando no Instagram sempre incentivar mais as pessoas a lerem graphic novels. A minha última meta para 2019 é conhecer um pouco mais sobre os autores, principalmente os mais célebres. Algumas semanas eu contei nos stories do Instagram que eu assisti um documentário sobre a Agatha Christie no canal Filos TV e que eu achei sensacional, porque a gente esquece muitas vezes que por trás dos autores existem pessoas que são mais ou menos como a gente, né? Então assistir esse documentário sobre a vida da Agatha Christie foi muito legal para saber mais sobre ela e para de certa forma entender como que a história dela se refletia nos livros que ela escreveu, como que tudo que ela viveu, e foi muita coisa, inspirou a obra dela como um todo, e ter realmente essa percepção de que tudo que ela escreveu até hoje influencia autores. Então essa foi uma experiência muito legal pra mim, que acaba indo de encontro com uma outra experiência bacana que eu tive esse ano, que foi participar de um clube de assinatura de livros, o Intrínsecos. E eu não sei se vocês sabem, mas junto com o livro do mês eles mandam também uma revista que ajuda a gente a expandir o universo em que se passa aquele livro, aquela história. E isso foi uma coisa que contribuiu bastante para a leitura. Eu acho que todo livro devia vir com uma revistinha para a gente conhecer mais sobre o contexto daquela história, sobre o autor, sobre tudo que está relacionado com aquele universo. Mas eu sei que não é possível, mas enfim. Mas foram duas formas de expandir o universo dos livros, né? Que foram bastante enriquecedoras para mim, que eu gostei muito e que eu quero levar para 2019. Então essas foram as minhas metas literárias para 2019. Espero que daqui a um ano eu volte com um vídeo novo contando para vocês como que foi o meu 2019, se eu consegui ou não cumprir as metas que eu estabeleci e contei aqui para vocês.
Lembrando que no meu Instagram e no meu blog tem um monte de resenhas de livros, um monte de dicas de leituras e bate-papo, enfim. Eu espero vocês por lá também. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui nos comentários vocês podem me contar quais são as metas literárias que vocês estabeleceram para 2019. E é isso, então. Até o próximo vídeo. Eu li o Colbane Collin do Zero Calcare, que é uma graphic novel sobre a guerra na Síria. Que é uma... Acabou? Lembrando que no meu Instagram e no meu blog tem um monte de resenhas sobre livros, um monte de posts sobre um monte de coisa.